Fala galera! Para quem não me conhece, meu nome é Luíse e esse é o meu primeiro vídeo aqui na internet e eu vou conversar com vocês sobre esse livrinho aqui, A Liga, do original The Club. Esse aqui é um livro que vai contar pra gente a história da formação da Premier League, exatamente do campeonato inglês. Vai contar pra gente o contexto histórico, onde o futebol inglês não era nada atrativo e que a Liga estava perdendo muito dinheiro e transformou nesse grande negócio que é um dos mais populares do mundo hoje em dia. Ele foi escrito pelos jornalistas Joshua Robinson e Jonathan Clegg, que escrevem para o Wall Street Journal, e aí ele vai contar pra gente a fundo como é que os 5 principais clubes daquela época, que eram o Arsenal, o Liverpool, o Tottenham, o Manchester United e o Everton, se uniram para se desassociar da Football Association, a FA, para formar a Premier League. O livro é bem interessante, ele vai contar pra gente tanto o contexto histórico do futebol inglês antes da Premier League e vai contar pra gente as influências que essa transformação teve no futebol como um todo. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 80 o futebol inglês não era nada popular. A experiência de assistir a um jogo do campeonato inglês era péssima, você tinha problemas com a infraestrutura dos estádios, principalmente com relação à segurança, muitos deles não eram reformados desde a sua fundação e também tinha um problema muito grande em relação à violência. Nos anos 80, 3 grandes tragédias elas abalaram muito o futebol inglês e a mais famosa delas foi a tragédia de Hillsborough, onde 96 torcedores do Liverpool foram esmagados e isso causou um baque muito grande no mundo do futebol. A partir daquele momento, a justiça inglesa tomou algumas providências, como não permitir que torcedores assistissem aos jogos de pé e solicitar a retirada dos alambrados. Mas ainda era muito pouco. Para vocês terem noção, a TV era uma grande inimiga dos clubes, porque ela, em tese, roubaria a receita que eles tinham de bilheteria, que era a principal fonte de renda, e o campeonato não tinha nem placa de publicidade. Então eles vão investigar como é que esses 5 clubes, que ele vai chamar de Big Five, resolveram se desassociar da Football Association e fundar a Premier League. Para isso, eles tomaram uma decisão que hoje em dia pode parecer muito banal, mas que na época foi revolucionária, que era a venda dos direitos de transmissão para alguma emissora. A BSkyB, que pertence ao Rupert Murdoch, que é o cara dono do The Sun, que transformou o The Sun de um tabloide totalmente mal das pernas numa potência, adquiriu os direitos de transmissão e isso possibilitou que a receita dos clubes desse uma guinada enorme. Então o livro vai contar pra gente todas essas nuances que o futebol passou, para transformar a Premier League nessa potência que é hoje. Ele vai citar, por exemplo, a entrada dos investidores estrangeiros dentro dos clubes e os estranhamentos que ocorreram entre a cultura dos ingleses e investidores americanos, por exemplo, a família Glazer adquirindo o Manchester United, o Abramovich, que depois o russo adquirindo o Chelsea, o Sheikh Mansour, que é dono do Manchester City, e que no começo isso era muito mal visto, porque o futebol não era tido como uma atividade que poderia gerar lucro. Essa coisa do clube-empresa que a gente vê com tão bons olhos hoje em dia era mal vista porque a maioria dos presidentes dos clubes eram donos de pequenos negócios, eram da classe trabalhadora, e não achavam que o clube deveria ter esse tipo de objetivo. Eles achavam, tinham uma visão muito romântica em relação ao futebol. Outro aspecto bem bacana que ele vai mencionar é a questão do merchandising. Hoje você pode comprar vários produtos com a marca do seu clube, que são licenciados, mas antigamente isso simplesmente não existia. Ele vai falar muito a respeito do pioneirismo do Manchester United, que promoveu a marca do clube para vários lugares, realizando excursões e vendendo qualquer coisa que tivesse a logo do clube. Eles foram até motivo de piada de alguns torcedores dos outros times que disseram que eles têm mais torcedores na China e no Japão do que de Manchester mesmo. Outro aspecto bem bacana é como eles vão mencionar a elitização do futebol. Esse é um assunto que está muito em voga hoje em dia, porque o torcedor de verdade está sendo afastado dos estádios, segundo algumas pessoas, pelos preços enormes cobrados tanto nos carnês da temporada quanto em qualquer material que envolva o clube. Vai falar, por exemplo, da revolução que foi a construção do Emirates Stadium pelo Arsenal e como isso mudou a experiência de você ir para um estádio de futebol. E vai falar pra gente também da influência que a NFL, isso aí, a Liga de Futebol Americano, teve. Alguns dos presidentes dos clubes viajaram para os Estados Unidos e ficavam se perguntando como o futebol, que era o esporte mais popular do mundo, não era tão bom de assistir quanto uma experiência de futebol americano. E isso foi uma coisa que influenciou muito essa questão do estádio. Hoje em dia o estádio de futebol não é só palco de partidas, mas também de vários shows, entre outras coisas para entretenimento das pessoas. Você vai, por exemplo, fazer um tour nos estádios, você paga por isso, você pode ver onde os vestiários e você vê todo aquele luxo. E eles
fazem uma crítica assim que o torcedor mais pobre está sendo afastado dessa experiência. Enfim, galera, eu não contei nem 5% do que você vai encontrar aqui. É uma leitura muito bacana, tanto para quem se interessa por futebol e a história do futebol, quanto para quem se interessa por negócios. Você vai tendo assim uma noção de como que é venda de jogadores, de como é que é essa negociação para coisas simples que a gente acha que só negociar os direitos de transmissão, e entre outras coisas. Leitura recomendadíssima e vai fundo, que é batata. Então eu vou falar um pouco sobre a edição. Essa é a primeira experiência que eu tenho com a editora Versal, que publicou o livro. Ele é de capa mole, como vocês podem ver assim. E tem uma diagramação bacana, que é muito importante para mim porque eu sou cegueta. E tem a folhinha amarela. Ele tem cerca de 347 páginas de texto, mais alguns extras. Então, galera, recomendo muito essa leitura. O vídeo chegou ao fim. Eu queria que você, se gostou do vídeo, desse um joinha. Se você não gostou, me diz o porquê. E até a próxima.